Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui onde? No Brechó Mais Amor, de Barão Geraldo, no Dona Zé Brechó. É, E hoje a live vai ser um pouquinho diferente, tá? A gente vai fazer um bate-papo. Não vou mostrar as novidades do dia. Não é porque não tem novidade não, gente, porque tem sim, tá? Mas eu pensei em um assunto que eu acho que interessa pra muita gente, tá? Muitas pessoas vêm até aqui a loja e eu converso muito com as pessoas, né? Eu troco bastante ideias e tal. E as pessoas, muitas das pessoas já me falaram sobre isso. Então, eu passei por isso. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre esse assunto, tá? O assunto é tarde, de repente, para começar alguma coisa? Quando é tarde para começar alguma coisa, né? O quanto é cedo, né? Enfim. E sobre transição de carreira, sobre início de família também, que é uma coisa bem importante. As pessoas vêm até aqui, a loja, e muitas das pessoas compartilham comigo esse anseio, esse desejo de poxa, Ju, faz, sei lá, 10, 20, 30 anos que eu tô trabalhando da mesma coisa, que eu atendo pacientes, e das mais diversas carreiras as pessoas vêm, compartilham isso comigo aqui, né? E eu tô cansada, sabe? Chegou numa época que eu não aguento mais. Ou o meu chefe cobra demais de mim. é, ou os próprios clientes, eles me estressam. Eu tô no nível assim a ponto de explodir. Não tô mais curtindo, não tô mais fazendo com gosto, não tô mais fazendo com prazer. E, sei lá, eu sempre tive vontade de abrir uma coisa, ou de começar o meu próprio negócio, ou simplesmente de fazer uma faculdade nova, né? Começar um novo curso, começar um novo rumo na minha vida, né? Mas eu tenho 40 anos, Ju, nossa, não, já acho que é melhor eu me aquietar onde que eu tô. Eu tenho 50 anos, eu tenho 30 anos. Então, eu acho que não é, de repente não seria mais a hora de sair, ou de me arriscar, ou de começar tudo do zero, né? Bom, eu vou contar um pouquinho da minha história. Algumas pessoas, poucas pessoas sabem, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês. Esse ano eu faço 40 anos, né? Vou quarentar. E a minha vida profissional, ela começou muito cedo. Ela começou durante... Eu tinha... é, eu tinha carteira assinada, minha carteira assinada acho que foi com 19 anos, talvez, mas eu sempre fui muito assim, sempre quis muito trabalhar, sabe? Assim, desde criança eu começava a fazer brinquinho em casa e levava pra escola, vendia escondido, porque na escola que eu estudava eu não podia vender. E na época eu lembro que quando não era moda nem ter esmaltes coloridos, né, antigamente, eram só aqueles esmaltinhos simples tal. Eu lembro que eu tive a ideia, sempre fui muito criativa, de desenhar na minha unha algumas patinhas assim de cachorrinho e passar uma base em cima. Cara, aquilo fez um sucesso na escola, um sucesso. E aí eu inventei uma moda de fazer aquilo para as outras pessoas, tá? Eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, assim. Então, eu sempre gostei muito de ter o meu próprio dinheiro, de ser dona do meu nariz, entendeu? Não ter que depender de pai, de mãe. Embora eles me ajudaram muito, né? Não vou negar, morei com minha mãe até ela falecer. Mas eu nunca fui aquela tipo, mãe, me dá dinheiro pra fazer isso? Não, eu sempre fui lá e sempre lutei pelo meu dinheiro. Mesmo que pouquinho, mas eu tinha o meu dinheiro pra comprar meu pastel na feira na sexta-feira, né? É, E em 96, o meu pai, muito empreendedor que ele era, ele abriu uma academia de ginástica aqui em Campinas. A gente ficou durante 10 anos com essa academia de ginástica. Ele começou do zero
e abriu essa academia. Então, assim, naquela época, eu era, sei lá, era praticamente uma criança ainda, tipo, tinha 11, 12 anos talvez, 14. E aí eu comecei a trabalhar com ele nessa academia, né? Assim, lógico, não formalmente falando, mas ajudá-lo, né? Enfim, eu precisava mostrar a academia para alguém, eu ia lá, mostrava a academia, precisava, enfim, coisas que dá para uma criança fazer, assim, eu tava lá sempre junto com ele, né? Mas era um tipo de negócio que não era a minha cara. Tipo, eu não tenho cara de fitness, eu não tenho cara de educação física, eu nunca gostei de exercício. Eu sempre fui gordinha, então, assim, gordinha que fugia de aula de educação física. Eu nunca gostei. Então, assim, eu estava inserida dentro de um negócio por acaso. É, eu não tinha autonomia ainda de idade para escolher, né, o que eu queria, era só da escola para academia, da academia para escola, enfim. Mas eu fui absorvendo, fui vendo, assistindo meu pai naquela época, super empreendedor, ele era muito à frente do tempo dele, né? E aí o tempo foi passando, né? Eu fui acabando o colegial naquela época. E aí meu pai começou a fazer uma pressão em mim. Ele falou assim, Ju, e aí? Você vai fazer uma faculdade, né? Eu falei, faculdade, pai? Nunca gostei de academia, também nunca gostei de estudar, tá? Estudar, assim, eu sou curiosa, mas não pra sentar e ficar estudando, e livros, enfim. Falei, não, pai, não quero estudar. Não, você vai fazer sim, você vai fazer uma faculdade, já que a gente já tem academia, a gente já tem um empreendimento nosso, você vai fazer uma faculdade de administração, para você administrar o nosso negócio, ou uma educação física. Eu falei, gente, educação física, eu fazendo educação física, administração, só conta, cálculo, não gosto. E aí meio que começou uma briga, duas brigas na verdade, né? Assim, briga entre aspas dizendo, uma briga entre eu e ele, porque ele queria me forçar, me obrigar, eu saí do colegial, ele queria me forçar, me obrigar a fazer uma faculdade, entrar numa faculdade de coisas que eu nem gostava, né? E uma briga interna comigo, sabe? Uma cobrança interna comigo, né? Poxa, mas e aí? Acabou minha escola e, puta, eu preciso estudar, eu preciso fazer uma faculdade, eu preciso ser alguém na vida. Mas eu não gosto, eu quero fazer. Eu sempre tive vontade de fazer intercâmbio, sempre tive vontade de ir pra fora, mas meu pai, isso pra ele era besteira, né? Então ele nunca era uma ideia que não podia ser cogitada, enfim. E foi isso, essas duas brigas, elas foram se arrastando durante um tempo, assim, né? Elas foram se arrastando durante alguns anos. Então, eu ficava muito mal comigo mesmo, sabe? Eu ficava bem mal comigo mesma, porque eu sabia que eu precisava, mas ao mesmo tempo eu não gostava, não queria. Aquela ideia daquela sala fechada, de ter que professor ficar falando e tal. Eu não era o que eu queria, né? Enfim, o tempo foi passando, comecei a fazer alguns cursos livres, assim, né? Comecei a fazer curso de moda, fiz curso de comissária de bordo, né? Mas assim, parece que nada me encantava. E eu era muito imatura, eu sempre fui muito criança, até muito tarde, assim, até meus 17, 18 anos eu chegava em casa e brincava de boneca, praticamente, né? Então eu sempre fui muito imatura. E ia em feiras de faculdade, feira de fazer testes vocacionais, e não me encontrava em nada, não gostava de nada, quero fazer uma faculdade, mas eu não sei do que eu faço, enfim. E isso demorou. Até que, com 28 anos, já se passaram aí uns longos 10 anos dessa briga, essas duas brigas, né? Eu conversando com um amigo, em uma mesa de bar, assim, bem informalmente, eu relatei pra ele
esse meu incômodo, assim, né? Gente, eu preciso, eu quero fazer, tal, 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 mas eu não sei o que eu faço. Eu não sei, eu não gosto de estudar, eu não gosto de sala de aula, eu não gosto de nada quadrado. Pra onde que eu corro? E como eu já tinha comentado com ele desse lance do intercâmbio, mas que não era possível, né? Porque meu pai não achava interessante e tal. Ele me deu uma sugestão, ele falou assim, Ju, você não gosta de viajar? Eu falei, gosto, adoro, conhecer novas culturas, né, novas ideias e tal, gosto muito. Por que você não faz turismo? Eu falei, oi? Turismo? Turismo. Ele plantou uma sementinha na minha cabeça aquele dia que eu fiquei. Aquela sementinha ficou. Vários dias, assim, na minha cabeça. Isso eu tinha 28 anos, tá? E aí fui atrás. Aqui em Campinas a gente tem duas faculdades que dão curso de turismo, que é a PUC e a Unip, né? E fui atrás, fui ver a grade da escola, como que do curso, como que eram as disciplinas, como que eram os módulos, tal, entender, porque eu nunca tinha praticamente pisado, né, numa faculdade antes. E falei, quer saber? Eu vou prestar esse vestibular aí e vamos ver qual é que é, né? E aí, por questão de valor, eu optei por fazer a Unip, embora eu sei que a PUC em Campinas, né, é uma super faculdade, mas ela era muito cara, muito cara. E aí fui lá e prestei o vestibular da Unip e entrei, fui chamada. E eu lembro que, assim, pra mim foi um marco, assim, porque eu falei pro meu pai, pai, eu tenho uma notícia pra te dar. Aí ele falou, o que você aprontou? Falei, então, eu prestei um vestibular, eu vou entrar numa faculdade. E esse dia ele ficou muito feliz, muito feliz. O olhinho dele assim, encheu de lágrima e ele me deu um super abraço e ele ficou muito, muito feliz, assim, porque nem ele, nem minha mãe, né, eles mal terminaram o ensino básico, o ensino normal da escola. Eu tenho dois irmãos que eles também nunca entraram numa faculdade, então eu seria, da família ali mais próxima, eu seria a primeira pessoa a entrar no curso superior, né? Então ele ficou muito feliz, muito, muito feliz, e foi muito legal, foi muito legal. Foi um dia marcante, assim. E aí entrei na faculdade, comecei, e detalhe, eu era bem tímida antes da faculdade. E a faculdade me começou a apresentar um mundo que eu não conhecia. Com 28 anos eu achei que eu seria uma pessoa das mais velhas a entrar na faculdade e eu não era. Eu tinha uma colega de classe que tinha 50 anos e ela estava na segunda faculdade dela. Isso também foi bem legal pra mim, né? Então eu vi que eu achava que eu estava tardia ali, mas não estava. Eu estava, né, no meu momento tranquilo. A faculdade começou a me abrir muito a mente. Eu comecei a conhecer pessoas que tinham ali os mesmos gostos que eu, por viagem, por turismo, por desapego de rotina, né? Falei, olha, tô gostando. E as disciplinas foram muito legais, a faculdade foi muito gostosa, fazer uma faculdade curta, inclusive de 3 anos, e foi super gostoso, né? Fiz estágio no Royal Palm Plaza, que é um resort que a gente tem aqui em Campinas. Foi muito interessante, aprendi demais também, né? E, e entrei na área de turismo. Eu trabalhei em agência de viagem, eu trabalhei em hotel, eu estagiei em hotel, mas eu trabalhei também no hotel, como na parte de eventos, né? Eu era organizadora de eventos. Eu trabalhei enfim, vários lugares da área de turismo, numa escola de mergulho que fazia também pacotes, né, de viagens para mergulho. E o meu último trabalho, eu fiquei assim por alguns anos. O meu último trabalho foi numa agência de intercâmbio, olha só, né? Só que assim, o ramo do turismo, ele é um assunto muito legal, muito interessante. Mas para trabalhar não é tão interessante assim. Por quê? Porque eu sou formada em turismo e eu vou trabalhar em turismo,
beleza, posso abrir uma agência de turismo, enfim. Só que essa pessoa, por exemplo, for uma médica e ela quiser abrir uma agência de turismo, ela pode. Então, assim, não é uma profissão tão regulamentada, sabe? Uma coisa assim tão... É uma profissão regulamentada, sim. Entretanto, ela é muito... Ela não é tão séria, tá? Não é tão levada a sério, assim. E aquela parte do CLT, aquela parte de você estar num lugar onde tem que obedecer ordens, enfim, eu comecei a me estressar demais, eu comecei a ter crises de ansiedade, eu comecei a sair de casa já querendo voltar, assim, sabe? E o intercâmbio, eu brinco assim, que não é você simplesmente entrar num lugar para você comprar uma camiseta e você sai dali. Ah, eu gostei dessa camiseta, eu vou comprar tal. Não, o intercâmbio é um planejamento de meses, às vezes anos para a pessoa fazer, porque é um investimento alto, é um investimento caro, né? Então, normalmente a pessoa não simplesmente passou na agência de intercâmbio, oba, uma agência de intercâmbio, eu vou ali comprar um intercâmbio de 30 mil reais, de 50 mil reais, de 200 mil reais, não é assim. Então, era uma cobrança muito grande para vendas, né? Era uma cobrança muito grande para metas, vendas, 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 vendas. E um exemplo, se eu vendesse um intercâmbio de 200 mil reais, por exemplo, a minha comissão era muito baixa e todo o trabalho era praticamente meu, né? Eu tinha que ficar ali conversando durante dias, semanas, meses com a pessoa, tirando dúvida e tal. Então, assim, é um negócio gostoso para fazer, mas é um negócio cansativo. E o lance da cobrança por trás realmente era um lance que tava me estressando muito, 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 sabe? Naquele coisa assim, tipo, você vendeu 200 mil reais, parabéns, você não fez mais que a sua obrigação. Próximo, ele já ligou para aquele cliente que você ligou, daqui faz meia hora, já não tem que ligar de novo, tem que ficar em cima. E, gente, não, eu não gosto, sabe? Não, eu não gosto que gente fique em cima de mim, por que eu vou ficar em cima das pessoas? Não é legal. Enfim. E, eu já tinha, nessa época, eu já tinha acho que uns 32 anos, mais ou menos, né? 30 não, 34 anos eu tinha. E aí, eu sempre gostei de brechó, sempre gostei de bazar, sempre estive presente, né, nesses lugares. E um dia, garimpando num lugar pra mim, me deu um estralo, assim. Falei, uau, eu tô vendo essa peça, eu posso, de repente, revendê-la. E foi que, em 2018, eu tive, né, a ideia, eu fiz um planejamento de abrir um brechó, inicialmente virtual, e com as minhas peças, né, e comecei com a cara e com a coragem e tal, pedi demissão do meu trabalho, que era um trabalho, seguro, entre aspas aí, né, antes da pandemia, turismo, e eu saí do trabalho num dia e no dia seguinte eu inaugurei o Instagram da loja, tá? Mas por que eu tô contando toda essa história assim pra vocês? Porque eu fiz isso, eu não tinha 18, 20 anos, eu já tava com 34 anos. Você começar, você dar uma reviravolta na sua vida, assim, não precisa ser com 20 anos. Eu fiz com 34, mas eu poderia ter feito com 40, com 45, com 50. Então, assim, e vou falar uma coisa pra vocês, ser bem sincera, eu teria... Eu poderia ter feito antes isso. Poderia ter feito antes porque eu evitaria muita preocupação, muita ansiedade, muitas crises de, enfim, depressão e tal, né? Mas, enfim, nunca é tarde. Então, fui lá, comecei e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida inteira. Foi ter abandonado chefe, abandonado carreira, abandonado. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Por quê? Porque eu não tenho ninguém pra me cobrar. Eu sou minha própria cobrança. Isso às vezes também é um pouco mais complicado.
Mas eu faço o meu horário, eu decido as coisas, eu tenho autonomia, né, para fazer o que eu preciso, o que eu quero, o que eu posso. E, enfim, por outro lado, lógico, eu não tenho aquela segurança, né, de ter todo dia ali o salário na conta e tal. Então, assim, tudo, como tudo na vida, tem os dois lados. Tem o lado bom e o lado ruim. Na minha experiência, nessa minha transição, a parte positiva acabou sendo mais pesada do que a negativa. Então eu me arrisquei, eu ainda tinha o respaldo ali assim de morar com a minha mãe, então eu não precisava pagar aluguel, né, naquela época. Eu ainda não tinha filho, não tinha esposo, né? Então eu tinha aquele respaldo ali residencial, vamos dizer assim. Mas eu lutei mesmo, tá? Eu lutei, eu tirava foto, era simples, mas eu tirava, eu fazia. Pra mim era melhor fazer do que não fazer nada, sabe? Não precisava ser perfeito, mas eu queria fazer, eu queria tirar foto, eu queria, enfim, postar tal. Inclusive teve um episódio que sempre que eu tô andando ali no meu bairro, eu lembro. Eu fiz um evento, eu moro numa casa e tem uma garagem na frente da minha casa, né? E eu inventei moda de fazer um evento lá na frente da minha casa. É uma garagem grande, assim. Aí eu convidei alguns expositores, pessoas que vendiam, assim, uma pessoa vendia bolsa, uma pessoa vendia calçados, outra pessoa vendia pastel, outra bijuteria. Eu convidei essas pessoas, cobrei uma taxa delas ali e convidei elas para fazerem um mini evento na frente da minha casa, sabe? Então, como que eu fui divulgar esse evento? Eu moro num bairro super tradicional em Campinas, eu não moro aqui em Barão Geraldo. Eu fiz um panfletinho naquela época, imprimi, xerox mesmo, recortei todos os panfletinhos, pus numa sacola. Oi, Xi, beijo! Tudo bom, querida? Seja muito bem-vinda. Recortei esses panfletinhos, coloquei numa eco bag e eu rodei meu bairro inteiro, sozinha, colocando esse panfleto dentro da caixinha de correio de todas as casas do meu bairro, para divulgar esse evento. Fiz banner, contratei carro de som, sabe assim, eu queria ver acontecer. E outra coisa, além de querer ver acontecer, eu queria que desse certo, sabe? Eu não tava fazendo um negócio pra, e se der errado? Não, eu queria que desse certo. Dependente de qualquer forma, eu queria que desse certo, Dona Zoé Brechó. E deu, né? E tá aqui, tô aqui firme e forte. E isso eu não tinha 20 anos, gente. Eu tinha 34, 35 anos, entendeu? Então, assim, nunca é tarde, nunca é tarde. A Shirley tá. Não sei se ela tá aí ainda. A Shirley não. Marilda, desculpa, Má. Eu falei seu nome errado. Marilda, desculpa. Ela é um caso também que ela é interessante. Ela também começou um brechó. Quando ela se aposentou, né? Então é uma história super legal também. Vocês seguem ela, é Mala e Cuia Brechó. Seguem ela aí também, que ela é um super exemplo de, de começar. Simplesmente começar, independente de quando, de como tal, comece, só vai, né? Ela faz eventos hoje em dia, né? Olha lá, 4 anos, isso aí, Má. Isso aí, preciso conhecer seu espaço, né? A gente tá tão pertinho aqui, mas ainda não fui. E você também vem aqui, né? Será sempre muito bem-vinda. Então, gente, nunca é tarde, nunca é tarde. Então, assim, Dona Zoé Brechó começou a dar muito bom. As pessoas começaram o brechó começou a ficar conhecido porque, além do Instagram, eu comecei a fazer eventos também, como a Marilda faz. Então, assim, eu tava praticamente todo final de semana com um evento diferente, no sábado, no domingo. Durante a semana eu ia garimpar e estando, né, na casa da minha mãe, eu ia garimpar, eu organizava, eu ficava inventando e criando, e enfim, e final de semana evento, enfiava o brechó inteiro dentro de um Celtinha e ia pro evento, era uma mudança pra ir, uma mudança pra voltar. Era um aperreio, menino. Mas, assim, foi muito legal. Começou a ficar mais conhecida, né?
E alguns eventos que eu fiz aqui em Barão Geraldo foram muito... tive um feedback bem positivo. Então, por isso que eu resolvi abrir o brechó físico aqui, né? Então, em janeiro de 2020, eu inaugurei oficialmente, dia 18 de janeiro de 2020, 2 meses antes da pandemia, né? A gente mal sabia o que estávamos por esperar, né? Mas enfim, estamos aqui. Em janeiro de 2020, além de ter inaugurado o brechó também, eu conheci meu marido. A gente começou a namorar em fevereiro e em março eu tava grávida. Ó, abrindo minha intimidade aqui pra vocês, né? Bazar de garagem sábado, legal. Manda pra mim depois a arte, Má, que eu divulgo aqui pra você, tá bom? E aí, bum, em março eu tava grávida. Em março de 2020 eu tava grávida, começou a pandemia, aquela loucura que ninguém sabia pra onde ia rolar, o que ia dar, por quanto tempo ia durar, enfim, tal. Nesse meio tempo, minha mãe estava fazendo quimioterapia porque ela estava com câncer no estômago, né? Então, assim, eu tinha que correr com a gravidez, com o início de gravidez, porque era uma gravidez também de risco, porque acima de 35 anos de idade, independente se você tem a saúde perfeita, você é uma paciente de risco, você é uma gestante de risco. Então era uma gravidez de risco, porque eu já estava com 35, 36. Inaugurei o brechó e pandemia e tal, e minha mãe fazendo quimioterapia. Foram épocas sombrias, assim. Enfim, passei pela pandemia, né? A minha mãe acabou falecendo, enfim, e meu neném nasceu em 2020 também. Então, assim, além também do lance da idade para você começar um negócio, para você começar a fazer o que o seu coração pede, sabe? Aquilo que te brilha os olhos, aquilo que você faz que não é trabalho, que é gostoso, você faz com o coração, com a alma. Nunca é tarde, tá? Nunca é tarde, inclusive para ter um filho, não é mesmo? Então, aos 36 também, meu primeiro filho, nunca tinha tido contato com criança. Então, fui uma mãe de primeira viagem mesmo. Eu não sabia nada. Troca fralda, imagina. Saí da maternidade com o Gael assim, cheguei em casa e... Tá, e agora? Vou ver se colocaram o manual aqui na bolsa, porque eu não sabia lidar com nada. Vai chorar, o que eu faço? Saio correndo, choro também. Enfim, minha sogra me ajudou bastante, né, no primeiro mês também. Então, assim, gente, hoje, esse ano, só pra não prolongar mais, tá? Esse ano eu faço 40 anos, tá sendo pra mim... Não tô lidando isso com... Não estou lidando com essa faixa etária, com essa idade em anos, como um problema. De jeito nenhum, tá? Não é essa a ideia que eu quero passar pra vocês, não. Mas, os 40 anos, ele tá me fazendo refletir durante todo esse percalço, esse caminho de vida, assim, sabe? Será que se eu tivesse feito uma faculdade com 18, com 20 anos, que era o que meu pai queria, será que eu ia estar feliz hoje? Será que, sei lá, ia estar curtindo? Será? Será que se eu tivesse feito intercâmbio, minha vida seria a mesma? A gente nunca vai saber, sabe? Sabe por que a gente nunca vai saber? Porque a gente sempre tem duas opções. E você tem que escolher. Então, se você escolhe a opção de cá, você vai abrir mão sempre de algumas coisas do lado de cá. E vice-versa, né? Então, assim, a gente sempre, as escolhas fazem a gente ter que abrir mão de alguma coisa, sim, tá? Sempre. E hoje, hoje não, né? Hoje, esse ano, então eu vou fazer 40 anos. E pra mim é um privilégio. É um privilégio fazer o que eu amo, ter um filho lindo, um fofo, maravilhoso, gostoso, simpático, sabe? Super sociável, né? Então, pra mim é um super de um privilégio ter o que eu tenho, estar onde estou, né? E eu gostaria de encorajar vocês, sim, a começarem sempre, independente de lugar. Só vai.
Dá medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo mesmo e lá na frente a gente vê. A gente vê o que a gente faz, como que vai fazer, como que vai resolver esse medo aí, não gosto de aparecer, ai, tenho vergonha, só vai, só vai. Só vai porque daqui a um tempo você vai falar assim, nossa, que gostoso, eu faço o que eu amo, gente. Eu faço o que eu amo, eu tô feliz, né? O Dona Zé Brechó tem muito a melhorar ainda, né? Estou correndo atrás dessas melhoras sempre, 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 sempre. E a gente vai melhorar. E a gente vai crescer. E eu vou chegar com 50 anos, eu vou falar assim, gente, há 10 anos atrás eu fiz uma live assim, assim, assado. Olha onde que eu tô aqui. Vou estar em Dubai, fazendo uma live com vocês lá em Dubai. O Dona Zé Brechó em Dubai, assim, pensou? Que chique! Dubai não sei, né? Mas por que não sonhar alto, né? A gente tem sempre que projetar as palavras para o universo ouvir e entender o que a gente quer. Bom, pessoal, é isso. Eu estou aqui disposta a conversar, a trocar ideias, a encorajar, a ensinar. Tem muita gente que vem aqui que fala assim, Ju, eu tô começando um brechó. Eu falo, jura? Que legal, vem cá, vou te dar umas ideias, vou trocar ideia. Nossa, mas você é um concorrente. Não, o brechó não tem concorrência, gente, não. O que eu tenho aqui você não vai ter na sua loja e vice-versa. A Marilda entrou aí como prova viva disso, ela também tem um brechó. A gente não é concorrente, a gente é amiga. Olha só que gostoso isso, sabe? Trocar ideias sobre empreendedorismo feminino, sabe? Essa rede de mulheres é muito importante, gente, muito importante, tá? Então é isso. Então fica aqui, estou aberta, né, à conversa para quem quiser, quiser trocar ideia, será sempre muito bem-vinda aqui no Dona Zé Brechó, tá bom? E ou quiser mandar um direct, quiser, enfim, vir aqui, a gente tá aqui à disposição, tá bom? Super beijo, excelente quinta. Hoje deu uma esfriadinha, mas estamos aqui, ó, com o nosso garimpinho no esquema, tá bom? Excelente quinta e até a próxima. Super beijo, até mais. Tchau, tchau.